com Milha e tô com Rafa, uma pessoa gentil. Aqui na cidade de Canudo, o meu verso até surgiu. Um cantador graúdo e eles filmando tudo pra espalhar no Brasil. Ei, os meus versos até surgiu nesse verso verdadeiro pra Milha e pra Rafa, que anda o mundo inteiro. Vou lhe dizer, camarada, grava aí minha toada, espalhe para os vaqueiros. Ei. Salve nativos! Estamos aqui já devidamente estacionados. Aqui é o Rancho Belo Monte do João Batista, né? E a esposa que abriram as portas pra gente, pra nos receber aqui. Vamos na beira do açude do Cocorobó. Vocês vão ver muita coisa sobre isso daqui. Ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Consegue enxergar? Ali é o mirante que tem a estátua do Antônio Conselheiro. Ó, pessoal, chegamos aqui no Mirante do Conselheiro. Olha esse visual. E olha quem tá aqui em cima. Antônio Conselheiro. É bonito vir pedir conselho aqui, hein, Bey? Com certeza. Foi assim que iniciamos nossa jornada em Canudos, aos pés do conselheiro, pedindo sabedoria para melhor conduzir nossa rota sertaneja. Canudos está situada na ecorregião do Raso da Catarina, região mais seca do sertão baiano. A Guerra de Canudos teve no palco o movimento popular de fundo sócio-religioso liderado por Antônio Conselheiro contra o exército da recém-implantada República. O cenário na época era de grave crise econômica, latifúndios improdutivos, opressão, cobrança de impostos, secas cíclicas. Após a guerra, Canudos foi completamente queimada. Sua reconstrução se deu no mesmo local. Mas, na década de 60, com a construção do açude do Cocorobó, Canudos foi pela segunda vez destruída, agora submersa nas águas densas do rio Vaza Barris. Buscamos ajuda, tanto para a nossa compreensão, como também de gestão dos sentimentos e sentidos que a história de Canudos nos despertou. Prazer receber vocês em Canudos, lá no rancho. O IPMC é o Instituto Popular Memorial de Canudos, é uma organização não governamental, mantida por vários sócios e parceiros. Sejam bem-vindos. E aí, nesse espaço, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: aqui nós temos dois símbolos, né? O da construção do Belo Monte, que é um cruzeiro, que marca o início da fundação de uma comunidade pautada na solidariedade, na partilha. E você tem a madeira, que marca o início do fim, né? Nós sabemos que a guerra contra Canudos ela não acontece por conta apenas da madeira. A madeira só foi um estopim, um pretexto. Essa madeira já foi comprada por Antônio Conselheiro em 1895, 96, foi paga, mas ela não foi entregue. Então, quase 100 anos depois, essa madeira chega até o IPMC, né, a partir de uma doação. O Belo Monte de Antônio Conselheiro, a Canudos conselheirista, ela representa para a sociedade sertaneja, para o povo sertanejo, para o negro, para o indígena, para aquele roceiro, uma saída, uma esperança, né? Imagine, você tem a abolição da escravatura em 88, não se criou condições para que essas pessoas tivessem terra,
tivessem salário, para que pudessem viver de forma digna. Então, quando o Antônio Conselheiro peregrina pelos sertões, anunciando que existe liberdade, que existe uma esperança, o conselheiro acaba atraindo assim, uma multidão de pessoas, não apenas por ser essa pessoa carismática, mas porque ele está tratando com as pessoas de uma relação com a terra, com Deus e com o outro, de uma forma mais humana. E aí você tem em Canudos, aí o Guatemala vai fazer isso, que Canudos se configura basicamente um dos últimos quilômetros. E aí tem uma coisa interessante, porque se você for comparar o conselheiro a Moisés, e aí o José Aras vai fazer isso, ele vai dizer, olha, o Moisés ele andou pelo deserto, um povo, né? E aí 40 anos, ia com a terra onde manava leite e mel, né? E aí o conselheiro, nessa relação com Moisés, o conselheiro, ele peregrina pelos sertões por quase 20 anos, atravessa não o Mar Vermelho, né? Mas o Rio Guadalajara, e dizendo que iria levar o povo para um lugar onde corria rios de leite e montes de cuscuz, né? Então, ou seja, nessa essa linguagem que o conselheiro usa, o que ele está dizendo? Nós vamos para um lugar onde tem um rio, ou seja, está ali o leite, né? Ou seja, aquele que dá vida, que traz vida. Cuscuz, então os barrancos de cuscuz, as pessoas não vão passar fome. E aí o professor João Ferreira ele fala muito isso, olha, ele não está dizendo que vai ter leite e cuscuz, ele está dizendo que as pessoas vão ter esperança, não vão passar fome, porque vão trabalhar nesse coletivo. Então, o Belo Monte ele foi por 3 anos na sua constituição, um lugar onde tinha escola, onde tinha terra, onde havia dignidade, liberdade. Era uma comunidade totalmente justa, pura, igualitária? Não. Né? Você tem casas melhores do que outras, você tem pessoas que largam tudo que tem, vendem, vão para Canudos tentar a sorte, você tem comerciantes em Canudos. Essa história de que não circulava o dinheiro lá, a conversa, circulava o dinheiro, porque pessoas precisavam comprar até fora. Mas em Canudos todo mundo tem oportunidade. Infelizmente o Estado vê Canudos como uma ameaça ao seu sistema. Tem a igreja, precisa voltar ao poder, você tem os fazendeiros latifundiários, o Barão de Jeremoabo tinha 61 fazendas, 59 na Bahia, 12 em Sergipe, e Canudos estava nesse entorno de suas terras. Então assim, ele estava perdendo mão de obra, porque a mão de obra escrava, né? Basicamente abandona esse trabalho servil para poder lutar pela sua dignidade. E como não lutar, né? As pessoas tem pedido a guerra, podia dizer para o povo, olha, vamos acabar com isso aqui. Mas como desistir de um sonho que foi construído com sangue, né? Com suor? Né? Então assim, tem uma série de questões que envolvem o Belo Monte, Canudos. O Belo Monte Canudos foi esse lugar onde o povo esperançou, né? A realização de uma utopia. Uma utopia. Canudos foi essa utopia. Assim, a visão, né, que ele dá através dos sertões para a Guerra de Canudos e tal, como é que é vista em relação à voz sertaneja? Olha, existe até uma divisão em relação a isso, né? Por quê? O Euclides vai tratar, por exemplo, o sertanejo como uma sub-raça. O Euclides é determinista, preconceituoso, racista. Embora muitos estudiosos do euclidianismo, do Euclides, vai defender uma espécie de meia-culpa de Euclides, né? Ou seja, o livro Sertões é como se fosse uma meia-culpa de Euclides. O Euclides vai lá no final do livro, em algum determinado momento, para dizer, olha, denunciemos, né, aquele conflito. Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história, sabe, aquela coisa toda. O Sertões é uma obra importantíssima para a nossa literatura, para que Canudos possa, de certa forma, Canudos ganhou visibilidade. Então, algumas pessoas até dizem que o Euclides apenas não seria nada sem Canudos, né? E Canudos, de certa forma, não teria essa visibilidade sem a obra dos Sertões. Eu posso dizer que o Euclides chega cheio desse sentimento elitista e foi tocado. Isso não tem dúvida. Não tem como não ser tocado
vendo milhares de pessoas sendo mortas, assistindo uma rendição conselheirista, e ele leva consigo um menino, né, que ele chama, que o Calazar vai chamar de Jacinto de Euclides. Então Euclides leva uma criança que estava enferma, leva para São Paulo, dá essa criança a um amigo chamado o Gabriel Prestes. O Lutigero é criado pelo Gabriel Prestes. O Euclides se torna basicamente padrinho do Lutigero, né? E o Lutigero é imensamente grato ao Euclides da Cunha por ter dado a ele essa condição de vida lá, né? A nossa romaria é uma romaria que traz mesas temáticas que debate a questão da Canudos de ontem, a Canudos de hoje, e refletindo assim, fazendo reflexões sobre a conjuntura política atual. São basicamente uma semana de atividades, mas você tem um tríduo, são 3 dias de celebração dentro dessa capela, contextualizando um pouco a partir da fé, né? Na sexta-feira nós temos uma celebração interreligiosa, enfim, para poder celebrarmos juntos, porque Canudos foi essa comunidade interreligiosa, né? Canudos não era uma comunidade apenas católica, é de fé. Então, assim, tudo aquilo que envolve a fé, nós tentamos celebrar isso na Romaria. Então, no sábado nós temos a mesa temática, uma noite seguida de uma noite cultural, com música tradicional, com Bião de Canudos, que é um artista local, com banda de pífano, com teatro, uma série de coisas. E no domingo pela manhã saímos aqui em Romaria, já foi até o açude, mas hoje geralmente nós vamos até ali o Mirante, que é a Serra do Conselheiro. Levantei cedo, eu também peguei a estrada, hoje eu não perco por nada a Romaria de Canudos. Fiz oração, pedi bênção, pedi luz, vou para a grande Romaria do Arraial do Bom Jesus. A favela no Rio, né, no Morro da Favela, a referência é por conta do lugar onde eles ficaram acampados, que é o Alto da Favela, em Canudos, né? Mas esse Alto da Favela, ele faz referência à faveleira, que é aquela planta, né? Aquela árvore ali. E é uma planta que é interessante porque o que acontece? Ela dá um pouco de sombra. Então, os meninos aqui no colégio de Canudos, no Colégio Estadual Luiz Cabral, numa feira de ciência, eles fizeram uma parte da entrecasca da faveleira para cicatrizar feridas e tal. Gente, é muito bacana. Interessante. Eu usava na minha infância para colar as figurinhas, né? Porque assim, eu andava com uma suvela, que é um ferro pontiagudo, furava a faveleira, cortava um frasco de desodorante e aí colhia um pouco da seiva da faveleira para poder colar as figurinhas a leite. Propriedades, né? E também fere, né? É uma planta que dá abrigo, cura, alimenta, mas fere também. Então assim, a favela, comunidade, também tem isso, né? Ou seja, ela abriga, ela alimenta, ela cuida, mas também machuca, né, em certa medida. Então a mão que a toca com veemência, sem cuidado, ela acaba ferindo. Então você tem na folha da faveleira, você vê que essa aqui, algumas estão sem espinho ainda, né? Mas você observe que na folha da faveleira você tem, ó, esse espinho. E esse espinho, quando toca a pele, é como se você estivesse tocando uma chapa quente. Ela começa a queimar, né? Depois de conhecer o IPMC e conversar com o pesquisador João Batista, continuamos nas rotas da memória conselheirista e visitamos também o Memorial Antônio Conselheiro e o Museu João de Regis, que estão um na frente do outro. Ambos fazem parte do campus avançado da Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Meu nome é Bruna, como já foi dito, faço parte da equipe administrativa do campus avançado de Canudos. Temos como intuito aqui, além de educativo, o campus avançado de Canudos também tomou uma atenção muito grande sobre a história de Canudos, né? Temos aqui ao lado a parte de Euclides da Cunha, onde tem recortes de jornais da época. São recortes originais com matérias. Temos também uma sala arqueológica com artefatos da guerra.
Aí temos também o Jardim Euclidiano, na Praça João de Regi, onde também tem a caatinga que era encontrado bastante na época, inclusive a caatinga do canudo, que é derivado do nome do canudo de pito, essa aqui, que o pessoal usava para fazer pitar o cachimbo, né? E por ter tantos desse... Aqui acho que tem uns que mostra bem. Ó. Isso, exatamente. A minha cabeça. Aí os mais velhos na época, eles pitavam o cachimbo. Entendi. O Memorial Antônio Conselheiro, ele é mais autoexplicativo, né? De leitura. Sim. Lá é mais visual, né? Entendi. São imagens, são obras de artes. Certo. Muito interessante. Pronto. Agora, acho que você sabe essa imagem, a gente vai adentrar, curtir a nossa vibe aí dentro, explorar um pouquinho. Munidos de informações, chegou o momento de visitarmos o solo testemunho de guerra, que fortalece a memória de luta e luto da Canudos Conselheirista. Estamos aqui, minha gente, na entrada do Parque Estadual de Canudos, onde tem um campus avançado da Universidade Estadual da Bahia, e vamos saber um pouquinho a mais, né, sobre a história que eclodiu aqui nessas terras. Bora com a gente? Eu sou o Paulo Regis, sou descendente de conselheirista, né, pelos dois lados. A mãe do meu bisavô, a dona Josefa, ela sai para buscar mantimento ali durante a 4ª expedição. E aí quando ela retorna a Canudos não consegue entrar, por conta que o cerco vai estar fechado, né? Que é o famoso cerco 23 de setembro. E quando disso ela consegue sobreviver. E o João de Regis, meu bisavô, nasceu 10 anos após o conflito. Nasceu ali em 1907, né? Então ele ouviu as histórias e foi repassando a história oral para grandes pesquisadores, né? E também sou neto de Dona Isabel. Dona Isabel, filha de sobrevivente, filho do saudoso Joaquim, né? Que foi uma das primeiras famílias a vir morar aqui nessa área do Parque Estadual de Canudos. A avó Isabel, que em 1945 ergue o primeiro monumento no Parque Estadual, exatamente no alto da favela. Ela coloca um cruzeiro, né? Em 1986, a chegada da universidade. Ali quando começam as primeiras demarcações do parque, né? A casa da avó Isabel vai ser sede para a universidade na época, né? Ali, o responsável pela pesquisa, o Paulo Zanettini, né? E eles procuram uma família antiga, e a família mais antiga que estava ali era a minha família, né? A avó Isabel. Então, e a avó Isabel que tinha ali já uma visão muito grande, né? Ela que, segundo a minha tia Iraci, que hoje está viva, tem 97 anos, né? Ela conta, né, que ela falava, olha, esse local vai ser um local bem visitado ainda. Não por mim que eu não vou alcançar isso, né? Mas essa história vai continuar com um filho ou um neto. Então hoje eu me sinto assim na responsabilidade de tá repassando isso. Então o Vale da Morte se resume assim no cemitério militar. E por ser, digamos que era um cemitério só dos oficiais, né? Que ainda é encontrado, as pessoas não encontram de fardamento nesse local, né? Como recentemente eu pude encontrar, né? E muitos que eu vou encontrando, os artefatos, eu vou deixando no próprio cenário que eu vou mostrar para vocês. Que as pessoas vejam no próprio local, né? Pessoal, estamos no alto da favela. E o alto da favela foi um dos pontos importantes para a 4ª expedição. Exatamente onde está o cruzeiro, ficou exatamente a matadeira, né? Para destruir Canudos. A Canudos que estava sob imersões pelas águas, né? A Canudos 1 e a Canudos 2. Então estamos no Outeiro das Marias, que foi mais um cenário que foi implantado em 2012, né, do saudoso Clodo Santos, e com alguns recortes da fotografia da rendição do Flávio de Barros, né, das mulheres que se renderam no dia 2 de outubro, a rendição organizada pelo Antônio Beato, o Beatinho, né, porque o Arthur Oscar ele vai dar uma palavra de que se entregasse não ia morrer. Então cerca de 400 famílias vão se entregar, né,
vão ser levadas para o Vale da Degola, que fica lá naquela ilha hoje, e lá vão ser degoladas para jurar a república. Mulheres e crianças que falavam lá, viu, bom conselheiro, elas ficavam de joelho, eles pegavam com 2 dedos no nariz e passavam a navalha no pescoço. E mulheres que não se entregam na época, as preferem ser jogadas no fogo. Quando a comunidade está sob fogo, muitas das mulheres vão com suas crianças nos braços, se jogam no fogo, para não morrer o próprio exército, né? Por ser mulheres de opiniões e mulheres de palavra. Uma das partes mais tristes. Como mulheres vão ser levadas para a capital, né? Para o próprio exército, para ser usadas como prostituição na época. Né? Então são fotografias muito fortes, né? Mulheres com a mão na cabeça clamando, né? Com cara de assustadas, né? Impossível não se emocionar. Fiquei ali reflexiva, até receber um chamado para adentrar a casa de Vó Isabel, descontrair um pouco e finalizar nossa viagem no tempo. Então, pessoal, estamos na casa de Vó Isabel, e era nessa sala que ela recebia os pesquisadores, né? Então, por aqui passou diversos estudiosos, vamos dizer assim. É tempo de Muricy, cada um cuida de si. É gostosa, viu? É muito boa. Tá de noite ainda, galera. Acordamos hoje 3h30 da manhã e estamos indo conhecer a Fundação Biodiversitas, que fica aqui em Canudos. Lá eles cuidam da espécie arara azul de Lear e nós vamos lá pegar a revoada delas e conferir como que funciona a fundação e vamos falar para vocês. Bora? É tudo de rapel. Se pendurar, aí tem um ferro que coloca, aí tem esse rapel pra entrar. Aí tem um aí que tem na frente da bomba aí, que pegar também. Eu acho que tão bom. 3 dias pra poder voar. Só voa quando ele voa para o tamanho do carro. Você só percebe porque o branco, o amarelo é branco. Eu me chamo Dorivaldo Macedo Alves, sou guarda-parque aqui da reserva. O apelido é conhecido por Dorico e eu trabalho aqui há 30 anos. Essas araras já estavam com um instinto na natureza e aí o alemão Raul Six fez umas expedições no Nordeste e pegou meu pai como um guia e localizou esse dormitório em 78 com 41 araras. E aí, em 92, a Fundação Biodiversitas comprou uma área de 150 hectares e fez essa reserva. E aí foi ampliando, hoje tem uma área com 1.500 hectares e a população foi desenvolvendo, crescendo, diminuindo o tráfego. E hoje, no último censo, a gente contamos 2.554 araras. Um rendimento muito importante. Com a parceria com o IBAMA, com a polícia militar da cidade, os moradores, os fazendeiros que dão um apoio para que essa
espécie não fique extinta. E aqui o trabalho da gente é como guia para trazer alguém para o parque, para conhecer, ver, e também como guarda da área para manter a segurança das araras, diminuir o tráfego. E o trabalho que a gente faz, talvez assim, eu digo, como uma herança, um sonho de meu pai, que era ver essas araras reproduzirem, crescer e aumentar. E eu sei que ele não está mais com a gente, mas tenho certeza que ele está feliz, porque o princípio que ele fez continua e a gente está aí nessa luta até hoje. Salve, nativos! Agora aqui nós estamos na sede da Estação Biológica de Canudos, que é administrada pela ONG Biodiversitas. Eles também aqui têm uma estrutura para hospedaria e, como nós já mostramos para vocês, nós fomos ver a revoada das araras e agora nós vamos adentrar aqui dentro dos cânions e ver mais em loco, por baixo aqui, como que é. Vamos lá com a gente? Estamos aqui começando a adentrar aqui onde fica os cânions de arenito, né? Saindo aqui da parte da vegetação. Olha lá atrás. Vamos lá pro fundo. Então, pessoal, é com muito respeito e carinho que a gente pisa e compartilha esse chão aqui de santuário das araras do Leal. Essa região é uma área de nidificação, ou seja, onde as ararinhas elas formam os ninhos. Também uma área de dormitório. O fato dessa área ser tanto para dormida como para ninho faz com que qualquer época do ano que você vier visitar Canudos, você pode encontrar as ararinhas aqui. A gente fica feliz quando encontra pessoas que vêm, que gostam, que ama a natureza. Então, quero dizer para vocês que trabalho no trabalho que eu amo, que eu gosto. Quando morre não leva dinheiro, mas um bom trabalho que você faz para a natureza, eu acho que a gente leva pro resto da vida. Morre e fica a história. É o legado. Aí alguém que vem conhecer nem só as araras, vem conhecer o parque, a história da guerra, a história das pessoas que morreram lutando por esses pedaços de chão. Então tudo isso nos deixa a gente assim orgulhoso por ter tido essas pessoas que tentou defender a sua terra, as suas origens. Essa é a minha história. Muito obrigado. Obrigada, Dorico. E para continuar aqui a nossa viagem, convidamos a professora Liliane Fernandes para nos ajudar a elaborar algumas reflexões conselheiristas. Pensar e falar sobre o legado fundamental de Canudos e principalmente toda a força que se deu no Belo Monte para o tempo presente, para a situação do Brasil contemporâneo, é trazer à tona o significado e a força da resistência, de uma resistência coletiva, de uma resistência miúda, de uma resistência pautada na luta por justiça social e por defesa da vida. Quanto ao ponto de interseção, entre a Canudos queimada, a Canudos alagada e a Canudos atual, entendo que seja a memória. Essa memória que está fortalecida não só nos espaços acadêmicos, nos estudos, nos artigos, nas pesquisas, pelos mais diferentes produtores de conhecimento das mais diferentes áreas, como também na memória dos conselheiristas que aí estão, nas ruas de Canudos no dia de hoje, que está presente na memória das pessoas que falam sobre Canudos, que é carregada pelas pessoas que passam por aí e que se preenchem, digamos assim, dessa memória através da oralidade que as pessoas
trazem com a chamada memória herdada. Então entendo que a grande força de intersecção entre esses diferentes tempos históricos seja a memória. Sentido de ir a Canudos, motivo para se ir a Canudos, para se conhecer. Não tenho dúvida, aguçar nossa sensibilidade, sabe? A partir do conhecimento, das imagens que entram para nós, do cheiro da terra, das pessoas, da beleza do lugar e dessa história a céu aberto, né? A gente eu ia falar transpira, porque é isso mesmo. Quando a gente chega em Canudos, a gente entra numa espécie de imersão tamanha com a história de luta, de bravura, de humanidade, né? Bravura no sentido do humano, que a gente começa a transpirar essa história, no sentido de que a gente quer falar sobre ela, a gente se transforma, né? Então é isso. Para além disso, acredito que também é um exercício maravilhoso para quebrar paradigmas, né? Canudos está aí, está vivo e está de forma muito bela a dizer de Belo Monte.